Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi aquele dia que, como vocês sabem, nunca decepciona. Eu estou falando da sexta-feira. Hoje temos um dossiê dividido em duas partes. Na primeira, quero comentar sobre a indicação do Dilma para o Supremo. Algumas notas muito interessantes que foram publicadas, que abre espaço para algumas análises interessantes, alguns comentários, mostrar algumas coisinhas para vocês e aí entramos no tema principal. E o que é que a gente vai comentar? Enfim, como vocês sabem, está ocorrendo a COP28. O Dilma, como sempre, toda vez que ele pega o microfone fala barbaridades, não foi diferente, ele falou sobre tudo, e a gente vai ver, vai dar uma olhada, e aí a gente vai começar. É o que o Dilma falou. Ver algumas notícias que saíram sobre o Haddad, a parceria que o Haddad fechou com o nosso amigo Biden, né? O imperialismo tá vencendo de novo. Aí eu quero falar rapidamente do consórcio, que tem algumas coisas interessantes, para depois ir voltando de novo pro desgoverno, falar da América Latina, que o Maduro tá aprontando, pra gente chegar na parte mais interessante de todas. Temos que redescobrir Bolsonaro. Sim. O que eu quero falar com isso? Aí você vai ter que esperar pra você entender. Temos que redescobrir Bolsonaro. Mais do que nunca, é necessário redescobrir esse senhorzinho. Tem umas coisinhas muito interessantes. Não, uma coisa ou outra não. Tem muita coisa pra gente comentar e vocês vão entender. Inclusive, revisitar alguns fatos que eu acho que agora, as informações, com o tempo passando, eu acho que a gente vai entender muita coisa, assim, bem melhor. Ainda mais quando você vê o que o Dilma anda aprontando. Vem comigo, que a história tá que tá. A gente já vai começar assim, ó. Olha que imagem de peso. Gostou do trocadilho? Aécio, presidente 45. Flávio Dino, governador 65. O mundo capota. O mundo não gira, o mundo capota. O que é isso, rapaz? O que é isso? Vejam só, né? O retrato da política brasileira. É ou não é o teatro das tesouras? É ou não é o teatro das tesouras? O que sempre se falou, PT, PSDB, a mesma coisa. A mesma coisa, gente. A mesma coisa. Se você mostrar essa foto pro petista, ele não vai falar nada. Ele vai falar que é fake news. Ele vai falar que foi montagem. Ele vai se recusar. Ele vai falar, não foi o Dino que fez. Foi alguém que deve ter feito lá no Maranhão a revelia dele. Sabe como é petista. Mas também falando um pouquinho do passado, que é interessante, a Folha, com essa manchete e esse subtítulo, traz informações suficientes para não precisar nem ler a notícia. Notícia boa é assim, que o título e a manchete resume tudo. Dino deve ser o quinto negro na história do Supremo, mas compromisso com pautas raciais é incógnita. É incógnita. Vamos fingir que ele é um moderado, né? Ele é um grande moderado. E olha que engraçado o subtítulo. O ministro mudou a autodeclaração de branco em 2014 para pardo em 2018. Agora é negro. É o Michael Jackson invertido. É brincadeira isso? É brincadeira isso, gente. O cara se autodeclarou branco em 2014 e agora é o quinto negro do Supremo. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso consórcio. Precisa falar mais uma coisa? Não, né? Todo mundo já entendeu. Mas vamos lá. Ainda falando sobre história, essa nota aqui é muito interessante, que mostra que além do teatro das tesouras, o Brasil realmente é o país das oligarquias, onde as oligarquias se criam e se perpetuam no poder ao longo dos anos. Olha para isso. Família Dino está no poder desde o Império e tetravô ajudou Pedro II contra a rebelião. Lê o perfil. Foi qualquer rebelião, foi contra a cabanagem. Ali, ó. Francisco Manuel Antônio Monteiro Tapajós, o herói de Tapajós, que ajudou então o imperador Dom Pedro II a esmagar militarmente a cabanagem, um levante popular de negros, indígenas e mestiços na Amazônia. O pai de Dino foi deputado estadual e o avô desembargador, numa época em que os cargos no judiciário se davam por indicação. E a nota comenta, vai trazendo a história, falando como a família tem poder, tanto no Maranhão como no Amazonas. A família oligárquica brasileira. Não é um cara que veio do nada. Não é um cara que saiu, brotou do nada e chegou onde chegou.
Por isso que eu falei pra vocês, não deve ter um mês. Eu acho que eu falei pra vocês este mês. Que quando, eu lembro quando foi. Quando falamos da bucha. Eu acho que eu termino o vídeo da bucha falando, pessoal, quando se fala em Bolsonaro e que fala assim, Bolsonaro é um outsider. Cara, isso nunca foi tão real. Aí eu começo a entender, sabe, dar um peso maior. Porque o outsider, no início, eu olhava pra situação e falava, não, Bolsonaro é outsider porque ele vem assim de fora, ele não fazia parte de nenhum grupo, né? Era baixo clero, etc. Só que conforme você vai realmente entendendo a política brasileira, talvez nem Bolsonaro perceba isso, você vê que ele não é outsider apenas por estar de fora desse jogo, dessa malha, né? Porque até que você fala assim, o Trump, em tese, era um outsider. Mas, come on, boys. Trump é um bilionário. Bilionário. Programa de TV, etc e tudo mais. Comparar com o nosso Jair, pé de chinelo, não dá, né? Mas não dá mesmo. Lá a coisa é muito mais fácil. Lá a turma joga no fácil. No Brasil é jogar no difícil, né? Com a mão amarrada. E o cara vai lá, do jeito que era, vereador, deputado estadual, federal, família pobre, e chegou onde chegou. Então realmente é um outsider. E chegou basicamente sozinho. Não tinha uma estrutura partidária emaranhada que começa a se infiltrar, né, no establishment brasileiro a ponto de se tornar parte do establishment. Eu tô falando do PT, Partido dos Trabalhadores. Então você vê que a nossa política é isso daqui, ó. É o retrato da política nacional. O tempo todo estamos comentando sobre pessoas que o sobrenome que elas carregam tem um peso e tem uma história. Mas vamos continuar. Ontem eu vi esse comentário engraçado. Janaína Pascoal, às vezes, ela consegue se superar. Ela fala assim, ó, é muito intrigante a defesa orgânica que a grande imprensa faz do ministro Dino e sua indicação ao Supremo. Mas tá todo mundo vendo, Janaína. Passa até a sensação de que se está a falar de uma pessoa frágil e vulnerável. Acho que ela tá falando da Natuzaneri, que tava falando, nossa, olhei pro Dino, rapaz, ele tava assim, cansado, sabe, uma cara de exausto, ô meu, coitadinho dele. Então, pra dizer que nem com Lula esse povo tem tanto chamego. Quanto aos veículos de informação que até ontem lambiam Bolsonaro, digo, os blogs de esquerda, foram mais dignos, pois na era Bolsonaro seguiram sendo de esquerda. Mesmo neste período de ressignificação da linguagem, vergonha na cara ainda quer dizer vergonha na cara. Aí um cara comentou assim com a Janaína, ó, a doutora Janaína é sempre muito corajosa para criticar o ex-presidente Bolsonaro, às custas de quem ela conseguiu se eleger e depois lhe traiu. Mas não tem a mesma coragem quando se trata do judiciário, né? Justo ela que foi parlamentar, lamentável. Ela fala assim, ó, Bolsonaro se elegeu na esteira do impeachment e da Lava Jato. Uma vez no poder, acabou com a Lava Jato e trouxe o PT de volta. Essa é a verdade que vocês não querem enxergar. Para salvar o seu filho, sacrificou o país. Vem cá, como é que Bolsonaro trouxe o PT de volta? Ela podia explicar? Assim, é umas falas genéricas absurdas. Quem devolveu, né, as chances do Lula, né, entrar em campo, concorrer de novo, foi o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário tomou a decisão, isso está registrado, foi Moro e Deltan Dallagnol que saíram em defesa de quem tomou a decisão. Foi Moro e Deltan Dallagnol, e ambos não fizeram nada. Absolutamente nada para rever, né, a tal decisão, até porque envolvia questões da Lava Jato. É um absurdo. Chega no final do dia, o interesse da galera é sempre o mesmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, tentar desgastar Bolsonaro para conseguir, né, trazer um pouco dos espólios para mim. Ela queria ser senadora, não teve apoio, aí fica agora, né, de chilique. Mas vamos lá. Grupo jurídico manifesta total apoio à indicação de Dino para a vaga de Rosa Weber. Eu acho engraçado, né? Assim, grupo jurídico. É para dar um peso, né? Nossa, um grupo. Será que essa matéria foi publicada pela Mônica Bergamo? Será? Foi, né? Óbvio, eu tô só brincando. A Mônica Bergamo, ela sempre se usa desses termos para falar do prerrogativas. Gente, o prerrogativas é tipo a torcida organizada do Lula no âmbito do judiciário. A Mônica Bergamo não tem nem a coragem de falar que eles têm ligação com o Lula. Ela fala assim, ó, o grupo Prerrogativas, integrado por juristas, advogados, defensores públicos, integrantes apresentados do Ministério Público, elaborou, né, uma nota, total apoio. Cara, pelo menos fala, não, o grupo de advogados ligados ao Lula apoia. Fala, pô, beleza. Porque você
Quando você bota assim grupo jurídico, passa a impressão que é um negócio assim, nossa, um grupo, né, plural, com diversas linhas de pensamento. É tipo falar, o PT soltou uma nota de apoio ao Lula. Uau, sério? Sério que o PT soltou uma nota de apoio ao Lula? Eu estou muito surpreso. Eu pensei que o PT ia criticar o Lula. Você não... Notícia deveria ser no dia que o Prerrogativas tomar um lado diferente do Lula. Aí é notícia. O Prerrogativas apoiar as decisões do Lula, isso não é notícia. É tipo falar, o sol nasceu. Todo dia o sol nasce. O sol vira notícia o dia que o sol não nasce. Mas não adianta. Mônica Bergamo, torcida. Aí comentando as coisinhas pra vocês sobre a possível sabatina, a turma da Globo já tá falando. PSD, do Kassab, do Pacheco, garante 15 votos. Já vão fechar a questão. Pode ser que tenha traição? Pode. Vai trair. Mas, a priori, vai fechar. Diz que a votação vai ser secreta, etc. Mas a turma acha que vai pra frente. Falei pra vocês que a indicação do rapazinho aí não foi apenas o Dilma. Eu falei, ó, pessoal, não é ser pessimista, etc, tudo mais. Sempre tentar ser otimista na vida, mas também tem que ser realista na coisa. Aí eu falo, gente, é quase impossível não passar. Então não cria aquela expectativa do fazer acontecer pra depois não dar certo e fica, meu Deus, perdemos de novo. Isso aqui tá no pacote. Isso daqui está no pacote. Quando elegeram o Lula, sabiam que isso ia acontecer. Graças então à turma aí do Nando Moura, MBL, né, Danilo Gentili, toda essa turma fez campanha voto nulo. A turma que também, né, nem Lula nem Bolsonaro, como a turma do Novo. Agora tá aí, né? Aí tá ali, ó. Gilmar, um cabo eleitoral eficiente de Dino. O Lauro Jardim diz que o ministro Gilmar Mendes trabalhou intensamente nos últimos meses pro Lula indicar o Flávio Dino. E o Lauro Jardim ainda disse que o ministro Gilmar tem ligado para vários senadores com quem tem relação, algo em torno de 2/3 dos 81, pedindo votos. Então, assim, beleza, bacana. É importante fazer. É importante deixar registrado assim, ó, a gente... Porque pra perder, você tem que pelo menos lutar. Então, beleza. Mas a gente tentou, fez nossa parte. Mas sempre dosando a expectativa para a realidade. Vai ser muito difícil, mas muito difícil a indicação do Flávio Dino ser barrada. Inclusive, já estão falando, né? A posse provavelmente vai ser em fevereiro. Já estão falando da posse. Já estão ajeitando a data da posse para fevereiro. Sim, eu não consigo imaginar um cenário que ele perca. Tento, né, olhar o cenário, mas sendo bem realista. Aí a Mônica Bergamo depois voltou para falar que o Emílio apoia Marco Aurélio para Ministério da Justiça. Emílio é um petista, né? É um deputado petista, um dos fundadores do PT e da CUT. E ele apoia o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do Grupo Prerrogativas. Aí depois não sabe porque o Grupo Prerrogativas tá soltando nota de apoio, né, pro Flávio Dino. Enfim, vamos pro que interessa. Falei rápido, menos de 15 minutos. Eu sabia que ia precisar de mais tempo. Muita coisa pra gente comentar. Mas vamos começar. Antes de chegar lá na COP, falar dos temas aí mais... Não sei, na verdade, não sei nem se dá pra falar que é mais polêmico do que isso, né? Assim, é uns absurdos. Este cara é o presidente do Brasil. Esse cidadão. Ele deu entrevista pra Al Jazeera, uma entrevista nacional, e ele disse que a reação de Israel é mais séria que o ato que tocou o terror do Grupo H. É mole uma coisa dessa, gente. Rapaz, eu não sei nem o que falar disso aqui. Assim, não tem o que falar. Não precisa falar. Aqui, até o cara que tem um senso comum, até o senso comum já entende o problema na fala dessa. Enfim, a reação foi pior do que o Grupo H. Não, absurdo. Mas beleza. Aí, antes de chegar na COP também, o perfil oficial do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, publicado ontem, vocês podem ver, 4h35 da tarde, eles avisam ao planeta que o Brasil assume hoje a presidência do G20, ou seja, desde ontem,
E como anunciado, o governo Lula pretende pautar 3 temas prioritários. Olhem as prioridades do Lula. No G20, primeira, combate à fome, pobreza, desigualdade. Tá, balela, né? Segundo, enfrentamento à crise climática. Lula tá com o pé no acelerador na agenda verde. Até quando as pessoas vão ficar, eu não sei, né, de olhos fechados para isso. E a terceira prioridade, a necessidade urgente de se criar uma nova governança global. Um fortalecimento de uma nova instituição multilateral que possa dar ordens passando por cima da soberania dos países. Esta é a prioridade do Lula. Destruir a soberania nacional que anda de mãos dadas com a agenda verde, porque o Lula usa da agenda verde para justificar isso. Ele sempre fala, não dá para a gente ficar tomando decisões a nível global em torno do meio ambiente e precisar ratificar estas decisões nos congressos nacionais. Se tiver que fazer isso, não avança. Mas beleza. Aí vamos para a COP. Tu acredita que este cidadão teve coragem de questionar as emissões de carbono de um míssil? Assim, pai, eu não sei o que esse cara anda bebendo. Antigamente, quando ele bebia cachaça, ele falava menos besteira. Gente, olha só, você tá falando de algo que é feito para destruir, que tira vidas, né? E ele tá preocupado não com as vidas, ele está preocupado com a emissão de carbono do míssil. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis? Cruzam o céu e desabam sobre os civis. Tu tá conseguindo ver o que tá acontecendo? Aí você fala, rapaz, velho, esse bicho aí deve estar muito louco. Deve ter, não sei, né? Bebido detergente estragado. Ele não, o pessoal que usa o Twitter dele, não foram lá e também postaram no Twitter? Postaram no Twitter. O Lula colocou como prioridade a agenda verde. Agenda verde. Ele quer impor o controle. Controle, ele sabe que através das emissões de carbono, ele pode impor controle na sua vida, do cidadão comum. E não tem nada que a esquerda goste mais do que controle. Eles são autoritários. Eles são ditatoriais. E tá aí. É a preocupação do Lula. Não é a preservação das vidas. É a emissão de carbono. Ainda no discurso dele, essa eu vou dar play. Só escuta. Governantes não pode se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. Atuar juntos, além de nossas fronteiras. Atuar juntos, além de nossas fronteiras. Gente, o Lula tá defendendo que países têm direito de entrar no outro país. Basicamente isso. Então, além das nossas fronteiras. O PT antigamente, né? Muito antigamente, ele fingia combater o imperialismo americano. Está invadindo tal país, né? Em nome da democracia, mas na verdade só quer o petróleo. Isso, aquela ladainha de sempre. Agora não, a gente não vai conseguir resolver o problema sozinho. Tem a Amazônia, a gente não vai conseguir resolver sozinho. Tem a transição energética, a gente não vai conseguir resolver sozinho. Biden, me ajude. Entre no Brasil, Biden. Invada. Não tem mais soberania. O cara relativiza a soberania nacional todo santo dia. Aí, a Folha de São Paulo nos conta que Estados Unidos vão cooperar com o plano de transformação ecológica de Haddad. Diz o John Kerry. Não é que o John Kerry disse. Isso daqui, na verdade, o John Kerry anunciou na sexta, em nota conjunta. Não foi uma fala do Kerry, a gente vai ajudar o Brasil. Não. Foi assinado uma nota conjunta entre o John Kerry e o Haddad. Tenta imaginar em sua cabeça como é que isso acontece. Não é assim, o John Kerry tá andando no meio do corredor e o Haddad fala, ô Haddad, chega aqui, irmão, chega aqui.
Vamos fazer aqui uma nota conjunta. Vamos aqui, vamos bater... Não, gente. Um negócio desse aqui pra andar tem várias movimentações de bastidor. Imagina se não tá recebendo ordem o tempo todo. É um governo que segue ordens de outros países, não segue os interesses nacionais. A intenção de cooperar bilateralmente para a implementação do Plano de Transformação Ecológica que está em construção em Brasília. O Haddad cita uma série de projetos do governo federal como já sendo parte do plano. Entre eles está a criação do mercado de carbono, emissão de títulos soberanos sustentáveis e a taxonomia sustentável. Olha o que o Biden vai nos ajudar. O Biden vai nos ajudar na emissão de títulos soberanos sustentáveis. Olha que incoerência. Como é que você pode falar de soberania entregando títulos da dívida para outro país para, né, aplicar em ações ligadas ao meio ambiente? O Biden vai nos ajudar. Amigo Biden. É inacreditável. Inacreditável. A jornalista que postou essa nota, ela viajou para a COP a convite da VAS, Instituto Arapiaú e Internews. A convite, gente, a tradução é o seguinte, né? Pagaram pra ela ir. As ONGs, né? Essas ONGs queridas, ONGs do coração. Bacana demais. Como é que esse país dá certo? Como que esse país dá certo com essa turma? Aí, falando do plano do Haddad, né? A Fazenda não sabe quanto custará plano de transição energética de Lira. O Ministério da Fazenda fez chegar à Câmara, que está às cegas com o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. A pasta não recebeu números nem informações para elaborar o estudo de impacto fiscal sobre o projeto que se tornou uma das prioridades do Lira para esta semana. O Lula tá nessa, não, agenda verde. Lula falou, também vou fazer. Também vou fazer, eu vou costurar do meu lado. Aí fez. E aí, agora, vai pra frente, não vai? Tem que organizar com Biden? Assim, não existe nenhuma preocupação com o futuro do Brasil. Não tem. Ninguém tá nem aí. Ninguém quer saber se tem esgoto, se tem hospital, se tem segurança pública, se o ônibus tem em quantidade, sabe? Chega no horário, tá confortável, não. Eles querem só trocar o ônibus por ônibus elétrico, que não resolve o problema. Às vezes tá precisando de mais ônibus. Você mantém os ônibus que você já tem, bota extra. Quer comprar extra, que é elétrico? Então, beleza, mas bota mais. Aumenta a quantidade de linhas, facilita a coisa. Constrói, sei lá, novos pontos aí naquelas estações de... Em frente a uma estação de transbordo. Você entrava nessa, podia pegar ônibus para outro lugar, né? Você ia se conectando ao longo da cidade. Enfim, não tem. É assim, é uns projetos inócuos. Você não sabe pra onde vai. É um projeto aqui que, na verdade, quem tem muito interesse nele... Até porque o que financiaria aqui esse PATEM são os precatórios, né? Via BNDES. Então a turma do mercado, né? Os liberais. Quem manda no Lira, né? Quem manda no PP. A turma tem muito interesse pra isso aqui avançar. É o que estão falando com o nosso país. Aí, assim como aquela nota da Folha de São Paulo, quem convidou os jornalistas da Folha foram alguns zongueiros. Eu vi essa nota aqui esse tweet do Lourenço Carrasco, ele fala assim, ó, jornalismo verde. As duas jornalistas do Estadão, que estão em Dubai, foram a convite do Instituto Clima e Sociedade, de Anatone. A gente já falou bastante desse instituto no passado. Aí, engraçado, né? Eu botei no Google pra ver. Eu botei Estadão, aí eu botei o que tá ali entre aspas. A convite do Instituto Clima e Sociedade. Olha aí o que aparece no Google. 2 dias atrás, ó. Viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. É a Paula Ferreira. Paula Ferreira viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. 16 horas atrás. Agora, olha que engraçado. Ano passado, novembro de 2022, o jornalista viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. 6 de agosto, ou seja, 3 meses atrás, a repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. 7 de agosto, viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. 13 de dezembro de 2019. 4 anos atrás, a repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade. Será que isso é jornalismo? Ou será que isso é... Eu não sei o que é isso. Mas não me parece ser jornalismo, né? Quando você... Quem paga a conta, escolhe a música. Quem paga a conta, escolhe a música. Quem paga a conta, escolhe a música. Isso não é jornalismo. Tá tudo errado. Tá tudo errado.
Aí falando, isso aqui não é jornalismo. Lá vem o André Trigueiro. Você pode não gostar da ONU, pode achar que ciência climática é chata, eu entendo. Mas o que está sendo discutido em Dubai diz respeito ao que você está sentindo, seus filhos, seus netos, seus amigos, vizinhos. Eles estão discutindo o futuro da humanidade, não só da nossa geração. Entregue a sua vida, entregue o seu futuro e faça o que eles desejam, porque eles são os especialistas. Eles são os cientistas. Eles sabem o que é melhor para a sua vida, viu? Então aceite. Não tem problema se você está passando fome, se você se endividou para pagar uma conta, sei lá, do supermercado, porque isso está acontecendo no Brasil, não importa. O André Trigueiro, ele ganha 6 dígitos, né? Ele tá numa situação privilegiada, ele é da elite, mas ele não tá nem aí. Porque você é o culpado, você é o carbono que o André Trigueiro quer reduzir. Aí ele volta. Isso é uma servergonhice, uma disfarçatez, uma canalice. O método do jabuti já é eticamente questionável. O espírito da coisa é fomentar energia renovável. Aí você turbina energia do século XIX. O maior vilão ambiental e climático do planeta, que é a queima de carvão mineral, indústria que não tem mais lugar em várias partes do mundo e deveria ser erradicada no Brasil. O que é que está acontecendo? Por que ele está nessa gritaria? E vamos dar o nome aqui. O relator, o deputado José Vitor, do PL de Minas, diz que as termoelétricas a carvão têm papel relevante para abastecimento de energia no Brasil. E tem. E tem. O Brasil não está, né, folgado em sua capacidade energética para abrir mão de termoelétrica. O Brasil deveria estar investindo em todas as matrizes energéticas. Todas. Hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, tudo, solar, investe em todas, sabe? Diversifica, mas não pode. A Alemanha reativou inúmeras termoelétricas. O André Trigueiro falou alguma coisa? Não. Não, porque ele é um vassalo. Ele segue ordens que não são, sabe, ordens nacionais que visam o melhor para o Brasil. Aí ele fala, ó, não tem não, José Vitor, não tem não. O lobby sombrio do carvão mineral encontra espaço para uma palavra tão bonita. Eu acho o jabuti um bicho tão simpático, tão bonitinho, a gente fica falando do emenda jabuti para uma excrescência dessa. Não vou chamar de jabuti não, câncer, diz André Trigueiro sobre a inclusão de incentivo para térmicas a carvão no prédio sobre desenvolvimento de eólicas offshore. Tá aí desesperado. O Brasil não pode ter soberania energética. Vai olhar aí a quantidade de carvão que os Estados Unidos queimam. Olha aí a quantidade de carvão que os Comuna, aquele país vermelho, queima. O problema é o Brasil. O Brasil não pode se desenvolver. A Globo é inimiga do Brasil. Aí, de outro lado, esse vídeo aqui circulou, mas eu tenho que mostrar pra vocês também, pra você ver a pobreza intelectual da nossa classe política. Esse cara é o governador do Amazonas. Ele tá tomando a mesma coisa que o Lula bebe. Vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima. Vamos ter uma... Usa o nome da Amazônia. Tá bom. Ai, meu Deus, é uma pobreza intelectual e mental. Ele acha que ele é o dono das palavras. Não estamos ganhando nada por isso. É ridículo. Ele vai fazer uma parceria agora. Vai fazer uma parceria com o Jeff Bezos. Assim, esse cara no passado, pelo que consta, era até cantor, de música brega, etc. Se a pobreza mental dos nossos representantes é de doer. Um cara como esse tem capacidade de entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Os problemas reais que a gente tem. Gente, é circo. É circo. Como é que a gente pode ter um governador com um cérebro de jirico? Aí, falando também do consórcio, Bernardo Melo Franco, jornalista da Globo, fez questão de destacar aqui essa baita foto, né? Meu Deus do céu, espantar muriçoca em tua casa. Dilma
ET Bilu. ET Bilu no passado tinha brigado com a Dilma, né? E agora estavam todos juntos. Por quê? Porque não tem essa. A esquerda é ou você é útil ou você é inútil. Ou você é útil ou você é inútil. Então aqui no caso, agora é útil que todos estejam juntos e todo mundo feliz. Aí pra falar também de encontros, olha que o Lula tava preocupado. Encontrei Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do governo da Espanha, né? Para falar sobre o acordo União Europeia-Mercosul. É as prioridades do Lula. Ele tá tentando avançar a todo custo. Vai que o Milei aí, né, atrapalhe. Então tem até dia 10 para avançar de forma marota, que a esquerda na América Latina vai assinar em peso. Então, depois não sabe. Talvez o Milei também continue e negocie assim, mas melhor prevenir do que remediar. Estão tentando, né, pisar no acelerador. Se esse acordo fosse bom pro Brasil, ele já tinha sido aprovado. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos voltar aí 5 anos no tempo. A gente já chega lá. Aí, olha que engraçado. Macron diz que França é uma potência amazônica através da Guiana Francesa e pede adesão à OTCA. Onde é que o Macron estava depois? Cadê? Marina. De vassalagem. Postando a foto com o Macron, né? Entreguismo sem fim. É importante o encontro com o presidente da França, o Macron, blá blá blá. Meu Deus do céu. Já tá lá. Pra ajudar, né? Já tá lá, ó, Marina. Quer entrar, viu? Marina, quer entrar. Deixa a França entrar no grupo, viu? Lembra quem manda é a gente. Aí, você acha que no que depender da Marina, o Macron vai conseguir os seus objetivos? Vai conseguir os seus planos? Marina Silva é eleita uma das mulheres mais influentes de 2023 pelo Financial Times. Muito influente. Gente, qual a influência da Marina Silva no Brasil? Além da Rede Globo. Qual a influência da Marina Silva além disso? Para Marina Silva aparecer na Financial Times, a Bíblia do globalismo, porra, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí falando dela, vocês devem ter visto já. Não, eu não vou dar play, não. Eu vou dar play. Não é possível que vocês não viram. Eu vou dar play, velho. É porque é rapidinho. Vocês não devem ter escutado, mas eu vou dar play também. Porque todo mundo comentou sobre isso. Foi o episódio da Caixa Preta. Só que como eu não tinha comentado em vídeo, eu falei, eu vou trazer aqui, vai, pra gente comentar também. Pra gente não perder essa oportunidade. E finalizando, essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a Caixa Preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto não, sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora? Né? Então não é mais Caixa Preta, é a Caixa de Pandora. Então nós abrimos a Caixa de Pandora, porque a Caixa Preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes. Aí o Primo Valério dá uma tirada de onda, e aí o pessoal na rede social resgatou esse outro vídeo da Marina, que ela fala... Eu fui para a questão específica, mas eu comecei dizendo que o governo federal pode ajudar na articulação dos planos. O governo federal pode abrir a caixa preta de saber quem é que tem boa gestão, má gestão, para poder resolver, inclusive, o problema de recursos de financiamento. Eu estou me atendo ao papel do governo federal sem desconhecimento dos problemas reais que os prefeitos sozinhos não têm condição de enfrentar. Eu estou mostrando as duas pontas do mesmo problema. Isso... Aí, abrindo a caixa preta. Tinha 2 dias pra gente comentar, mas entre agora. Essa é a mulher que a Times coloca como a mais influente do mundo. Aí é um banho de hipocrisia, gente. Assim, é descarado, mas a população brasileira ainda segue dormindo. A população brasileira não entendeu o real problema e alguns motivos do Brasil não avançar. Não é só... não, é pior. É muito além do Lula. É o Lula e toda a sua trupe, mais forças internacionais que jogam contra, mais famílias oligárquicas que estão aí desde o Império, mandando e desmandando no Brasil. Aí, até quando teve essa pressão contra a Marina, onde é que ela tava lá? Miriam Leitão. Foi ser entrevistada. Rapaz, não tem condição. É a mídia extraoficial do governo. Mas vamos voltar. Vamos voltar a falar de outras coisas. Vamos voltar de novo pra COP, pro Lula. O Jamil Chad aqui deu destaque
uma das falas do Lula. E você vê que tá alinhadinho com o André Trigueiro da Globo, né? Que tá gritando por causa das termoelétricas. Lula ataca potências que lucram com conflitos e fala em reduzir petróleo. Aí depois você fica, nossa, por que o Lula está sabotando a margem equatorial? O PT, conhecido pelo petrolão, agora quer reduzir o petróleo. Lula ainda usou o discurso para dizer que o Brasil está disposto a liderar pelo exemplo e fez referências explícitas ao processo de redução de dependência ao petróleo. É um absurdo. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. Está muito convencido, né? Ninguém está apostando nisso, só o Lula. Ninguém não. O pessoal aposta, mas assim, da forma como está sendo feito no Brasil, pelo amor de Deus, é hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Se o mundo já está convencido, Lula, por que então está o ritmo lento? Porque o Brasil tem que dar o exemplo, não está convencido? Não está convencido? Então faz, cara. Não é tão bom assim, então faz. Ninguém faz. Ele ainda apontou que as metas brasileiras são mais ambiciosas que de países ricos. Ajustamos nossas metas que são hoje mais ambiciosas que muitos países envolvidos. Ou seja, estamos colocando correntes no Brasil que ninguém coloca. Ninguém sabota o próprio país como nós. Nós colocamos meta para sabotar, impedir o crescimento nacional. Ninguém faz isso. Ele se orgulha. Ele se orgulha porque ele quer receber um carinho do Biden, o amigo dele, o chefe dele, para quem ele bate continência, é um vassalo, é entreguista. Esse cara não tem nenhum respeito pelo Brasil. Reduzimos drasticamente o desmatamento, vamos zerá-lo. Afirmou, destacando ainda a promoção da industrialização verde e agricultura de baixo carbono. Sabe, assim, é uma tentativa quase de criminalizar. É para mostrar, olha, temos pessoas boas no Brasil. Temos os agricultores de baixo carbono. Os outros são criminosos. Esses são do bem. Aí, enquanto ele tá nessa, a redução de carbono e petróleo. Temos que acabar com os combustíveis fósseis. Venezuela? O Madurinho tá na TV. O Metrópolis aqui explica rapidamente o que está acontecendo. Ditador da Venezuela ensina a votar sim em referendo por território da Guiana. Venezuelanos vão às urnas no domingo para decidir se apoiam a criação de uma nova província no território atualmente administrado pelo país vizinho. Vai ter um referendo na Venezuela para saber a gente invade ou não a Guiana. Aí o Tribunal Penal, a Corte Internacional, né, já falou, não pode. Já falou que não pode. Não pode invadir, enquanto a Corte não deixar. Pois bem, Maduro classificou a ação da Guiana na Corte Internacional de Justiça como colonialismo judicial. O tribunal concedeu na sexta medidas provisórias contra a realização do referendo proposto pela Venezuela. No entanto, o líder do país afirmou que votação acontecerá. Deu uma banana, falou, eu vou invadir, porque ele quer. E ele, eu vou invadir. Vai invadir, não quer nem saber fazer o referendo. Quero saber se o Lula, que tá aí falando, né, dos mísseis, das emissões de carbono, eu quero saber se o Lula vai falar alguma coisa disso. Não vai falar nada. E a Guiana, como vocês sabem, é o país que explora o petróleo na margem equatorial que Lula e a Marina sabotam. Não deixam o Brasil. Estão sabotando a nação, traidores da pátria. Eduardo Bolsonaro tá até esse gráfico, ó. As economias que estão crescendo mais rápido em 2024. Ele diz, a Guiana é o segundo país com a maior projeção de PIB para 2024. Gente, um crescimento do PIB de 26,6%. Nesse ritmo, vai virar Suíça. Isso se deve ao petróleo recém-descoberto lá e agora cobiçado por Maduro, o que pode desencadear um conflito. E o Lula, não, no Brasil a gente vai parar. Eu quero ver o que ele vai falar do Maduro. Vai falar nada. Nada. O Lula tá falando muito mais para tentar convencer países pobres a continuarem pobres, enquanto os países ricos estão dando uma banana e estão fazendo o que eles bem entendem. Eles não estão nem aí para nada. E no início do vídeo, eu falei que a gente tinha que redescobrir Bolsonaro.
Temos que redescobrir o velho Jair. E agora vocês vão entender por que eu falei isso. No dia de ontem eu tava no Twitter de boa, né? E aí apareceu uma postagem de Bolsonaro muito interessante. Muitíssimo interessante. Falando de soberania nacional. Eu falei, rapaz, que engraçado, né? Eu falei, tá. Aí quando eu fui olhar a data, 2021. Falei, 2020, pô, que postagem porreta essa de Bolsonaro, viu? Daqui a pouco passou outra. Então a menina que eu sigo, Renata Lima, ela começou a dar RT nas postagens antigas de Bolsonaro. Aí eu falei, rapaz, interessante, viu? Aí eu tava com tempo hoje, eu falei, vou fazer uma busca aqui. Fui lá no Twitter, comecei a pesquisar todas as vezes que Bolsonaro falou de soberania. Obviamente ele falou mais do que eu achei, né? Mas eu achei várias. E eu acho que vale a pena a gente rever alguns comentários de Bolsonaro, tentar relembrar mais ou menos o que estava acontecendo e olhar o que aconteceu ao longo dos anos, fazer um comparativo com o governo Lula, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Olha primeiro aquela postagem, 24 de setembro de 2019. Já tinha eclodido as confusões da Amazônia, pegando fogo, o mundo preocupado, Greta, já tinha acontecido tudo isso. E aí, olha o que Bolsonaro fala. Na ONU, levei a palavra firme do Brasil, dando voz aos verdadeiros anseios e valores do nosso amado povo. Estamos construindo um país mais próspero, onde a liberdade e a inviolabilidade da nossa soberania, além da vontade dos brasileiros, são os 3 alicerces que nos darão sustentação. Lula vai na ONU para falar que a ONU pode passar por cima da soberania nacional. Bolsonaro foi para a ONU falar que a soberania é inviolável. Você consegue ver a diferença? Quando Bolsonaro falava isso lá atrás, eu acho que muito de nós, eu me coloco nesse grupo, vou falando o meu nome. Eu falo assim, não, pô, ele tá falando isso daí, aquele conhecimento limitado que a pessoa tem, né? Falando, o meu conhecimento limitado, falando, não, Bolsonaro tá falando isso daí porque o pessoal tá falando da Amazônia, tá nessa gritaria, etc. Hoje, entendendo mais, né? A gente não sabe tudo, mas a gente entende um pouco melhor como funciona nessas movimentações internacionais. Poxa, hoje, depois de saber sobre a Lei Amazônica, Instituto Hudson, o que aconteceu ao longo, né? Clube de Roma, relatório Brundtland, Rio 92, que mais ligado a essa questão de agenda verde, as próprias movimentações do Lula, a agenda SG como um todo, vendo isso, né? A atuação das ONGs no Brasil, CPI Amazônia terminou em 90, vendo tudo isso, falou, caramba, bicho. E Bolsonaro, você vai ver que ele sempre entendeu essa situação. Ele sempre deixou claro. Como ele mesmo dizia, tem formação militar. Ele viu as coisas acontecendo, ele acompanhou um pouco da história do Brasil. Aí você vê, cara, o cara... Ele não tá falando só, soberania que vocês estão reclamando aqui agora do que tá acontecendo. Tem muita gente que diz o seguinte, né? O problema de Bolsonaro é que ele resolveu brigar com todo mundo. Por isso que ele perdeu. E às vezes o pessoal fala isso na visão de que, porque Bolsonaro brigou com a Globo, brigou com o Judiciário, brigou com o Legislativo, etc, tudo mais. Talvez a pior briga que Bolsonaro comprou, ninguém nunca parou pra, sei lá, falar dela. Que é essa briga aí, pela soberania nacional. Bolsonaro resolveu desafiar os donos do mundo. Ele resolveu desafiar os donos do mundo. Ele realmente brigou com todo mundo. Ô, miserável, o bicho era briguento. Bolsonaro. Aí, olha esse, 9 de janeiro. Mal tinha assumido o governo. A defesa da soberania nacional foi uma das bandeiras de nossa campanha. Isso era uma das prioridades do nosso governo. Os brasileiros imigrantes que aqui vivem estarão mais seguros com as regras que definiremos por conta própria, sem pressão do exterior. O Lula, este ano, falou por 7 vezes que algum organismo internacional, pode ser a ONU, pode passar por cima da soberania nacional. Com 9 dias de governo, o Bolsonaro falou, aqui não tem dedo do exterior. Não tem, aqui é soberania nacional. Foi brigar com o dono do mundo. Com o dono do mundo, Bolsonaro. Tá maluco? Aí você vê aquela... Aí agora pare com o conhecimento que você já tem. Principalmente que a gente comentou ao longo desse ano. Aí pare e pensa agora. Pare e pense em toda a pressão que foi feita no primeiro ano sobre a Amazônia. Cara, foi um negócio assim... Nos anos seguintes também, eles reclamaram. Mas o que aconteceu em 2019 foi um negócio disruptivo. Na época, Bolsonaro foi até a TV.
Aqui já estava tendo uma confusão, vocês devem lembrar, não sei se vocês vão lembrar, né? A Alemanha suspendeu, né, os repasses pro Fundo Amazônia, etc e tudo mais. Bolsonaro postou isso daqui que é um vídeo e depois tem uma fala dele, daquele jeito, canelada. Mas ele colocava assim, ó, após o G20, caso eu tivesse demarcado mais algumas dezenas de áreas indígenas e orientado pesadas multas nos produtores rurais, o mundo não estaria me acusando falsamente de destruir a Amazônia. Soberania da região e suas riquezas é o que verdadeiramente está em jogo. 2019, no alto da minha burrice e minha ignorância, achava, não, Bolsonaro falando uma questão que, sabe, então agora aqui a Amazônia, não conseguia ter essa dimensão, a complexidade, sabe? Entender realmente o jogo, como o Brasil vem sendo roubado há mais de 100 anos. Pega, por exemplo, o caso da borracha que a gente comentou. O Brasil foi roubado. O Henry Wickham, era isso o nome do cara? Esse agora. Roubou a borracha do Brasil, em 1963. Levou lá pro Jardim Royal. Depois levou lá pro Sudeste Asiático. Em 1903 começa a derrocada da borracha brasileira. Porque lá nem salário tinha, né? Mão de obra escrava. Monocultura, tudo bonitinho. No Brasil, no meio da floresta, negócio natural, orgânico. Brincadeira, viu? Aí, olha isso aqui. Olha esse vídeo. Veja com os olhos de hoje. Cadê, senhor? Veja com os olhos de hoje. A Alemanha vai suspender parte dos subsídios a projetos de proteção da floresta amazônica. A ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulz, justificou a decisão a um jornal alemão. Para Schulz, a política do governo brasileiro para a Amazônia gera dúvidas sobre a continuação de uma redução sustentável do índice de desmatamento. A primeira etapa consiste em bloquear um subsídio de 35 milhões de euros para projetos de preservação da floresta e da biodiversidade brasileira, até que as cifras voltem a ser animadoras. Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. E lá está precisando muito mais do que aqui. Refloreste a Alemanha. Canelada, né? Daquele jeito. Tava novinho, viu? O bicho tá, rapaz, 4 anos envelheceu, viu? Estresse. Tá com pita de galã ainda, ó. Não que ele não esteja, mas já deu uma envelhecida. Aí, quando teve a confusão toda, Bolsonaro chegou aí na época, na TV, gente. Bolsonaro nunca fez uso disso daí de forma ampla, toda vez lá na TV. Não, ele, sei lá, só quando realmente é uma coisa importante. Na época foi um vídeo de 4 minutos e 10 segundos mais ou menos. Ele, Bolsonaro, dividiu inclusive em 2 tweets. O primeiro tem em 50, o outro acho que 2 e 17, um negócio desse. Comentando, destacando algumas coisas. Ele fala, nessa primeira parte, nem baixei para dar play, mas ele falava que a melhor forma da gente garantir a proteção da floresta é desenvolvendo a região. Tem que ser desenvolvida para a população de lá ter condições de ter uma vida digna e não precisar estar fazendo nada errado. Fora a integração nacional, né? E Bolsonaro falou, vocês estão querendo tirar, vocês estão querendo expulsar o Brasil, os brasileiros do Brasil. Uma mensagem para o Brasil e para o mundo sobre a nossa Amazônia e a campanha de desinformação fabricada contra a nossa soberania nacional. Olha a diferença do tom do discurso, dos posicionamentos, pro que o Lula está fazendo. O Lula está entregando o Brasil de graça. É capaz ainda contrair uma dívida para dar de graça. E lá estava Bolsonaro. Realmente brigou com todo mundo. Ele resolveu desafiar o dono do planeta. 26 de agosto de 2019. Em conversa com o presidente Ivan Duque da Colômbia, falamos da necessidade de termos um plano conjunto entre a maioria dos países que integram a Amazônia na garantia de nossa soberania e riquezas naturais. Não podemos aceitar que um presidente Macron dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou terra de ninguém. E o Lula é o vassalo, neocolonialismo. Bolsonaro dando no meio da cara. Colônia aqui não. Outros chefes de Estado se solidarizaram com o Brasil. Afinal, respeito à soberania de qualquer país é o mínimo.
que se pode esperar no mundo civilizado. Aqui foi 2019. Aqui você vê que não era só uma fala em relação ao que estava acontecendo naquele momento. Será que Bolsonaro ele realmente entendia o que se passava? Mas entender mesmo o problema, de onde vinha, o tamanho da briga. Chegou a ter, na época, até uma comitiva com os jornalistas e tal. Aí esse cara idiota vai fazer umas perguntas pro Bolsonaro, né? Jornalista internacional, aquele português, né? Meia boca. O senhor presidente entende e pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Sei. A primeira resposta é essa daí. Receba. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente. Por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido-nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Tá vendo a diferença? Tá vendo o que é um estadista? Tá vendo o que é um defensor da soberania nacional e o que é um vassalo igual Lula? Você entende por que o Lula é um vassalo, é um entreguista, é um traidor da pátria? Você consegue ver a diferença de quem defende o Brasil e de quem é um entreguista, um súdito? A gente deixou de ter esse cara por mais 4 anos. Isso aqui foi em 2019. Mas eu deixei essa postagem da Elisa em 2022. Aqui, em 2014, não tá falando de Amazônia, mas olha o que o Lula tá falando. O Lula, meu Deus, ele tá criticando o Lula, né? Aqui no PT. O que Bolsonaro tá falando. Foro de São Paulo quer acabar com a soberania nacional e a economia brasileira. Tá ali, ó. Sem explicação, PT propõe importação de bananas do Equador, colocando em risco a sobrevivência de milhares de trabalhadores e famílias do Vale do Ribeira que sobrevivem do plantio e comércio deste fruto na região. Não se encontra outra explicação para tal absurda proposta a não ser o fato do Equador fazer parte do nefasto Foro de São Paulo. Bolsonaro nasceu no interior de São Paulo, foi criado no Dourado Paulista, no sul do estado. Assim, qualquer país coloca uma medidazinha, né, protetiva em algumas coisas. Então, assim, você vê o governo Bolsonaro. Quantidade de imposto que Bolsonaro reduziu? Ele não reduziu? Mas ao mesmo tempo que Bolsonaro reduziu imposto, Bolsonaro também defendia o interesse nacional. É uma medida de protecionismo. E, gente, não é ser incoerente. A vida não é 880. Não é 880. Você pode trabalhar com as duas coisas. E existe até uma escola econômica que fala sobre isso. Ando até vendo um pouco sobre ela. A escola do Friedrich List. Era um alemão. Em síntese, ele fala o seguinte: livre mercado, né? Tira imposto, barateia a compra e importação de produtos do que você não produz, para você fortalecer a sua indústria. E aí, quando a sua indústria estiver forte, você tira, porque a sua indústria vai conseguir competir com as outras. E aí, o que você, naquele momento, você já tem, tá lá, mas você coloca um tipo de proteção para você manter. É basicamente isso. Basicamente isso.
Se você olhar pra Bolsonaro, é basicamente o que ele tá pregando. Você olha o que ele botou na prática, né? Tirou imposto de um monte de coisa. O Brasil não produz, beleza. Por que você botar imposto se o Brasil não produz? Não tá fazendo. Não tá concorrendo com a indústria nacional. Se o Brasil não produz nada. O Brasil não produz computador, bota imposto no computador pra quê? O Lula, que é um doido, quer botar imposto em tudo pra aumentar a arrecadação do governo. É só isso que ele pensa. O Lula não pensa em baratear a compra de maquinários, implementos, para você, né, incentivar a indústria nacional. Não, pelo contrário, é só imposto. Só imposto, 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 imposto. Agora, União Europeia, aí ele quer abrir algum tipo de livre mercado para compras governamentais, aquilo outro, para quê? Para quebrar o Brasil e para dar dinheiro para o exterior. O que o Lula quer é diametralmente oposto do que Bolsonaro defende. É oposto. Não dá. Aqui eu achei algumas postagens engraçadas, alguns comentários de pessoas comuns. Eliseu mesmo aqui, profeta. 9 de novembro de 2017, Bolsonaro tuitava: queremos negociar com o mundo todo, inclusive com os comunas. A questão é como esses negócios devem ser feitos com critérios, respeitando nossa legislação, soberania nacional e autonomia. O Brasil é grande. Aí o Eliseu falava, ó, vou ser realista. Esse pessoal do MBL joga em todos os lados. Acabou Aécio e agora o João Dória tá caindo. O jogo deles é poder e dinheiro. Vão disfarçar apoio a Bolsonaro pelo seu crescimento e é o meio mais fácil deles chegarem ao poder. É o que aconteceu, né? E o MBL foi desmascarado pouco tempo depois. 2018. Mal tinha, né, nem tinha sido eleito, acho, nesse primeiro tweet. Nem tinha sido ainda, ó. Se vencermos, já começamos diferente dos outros. Estamos livres para escolher nossa equipe pelo critério técnico e pela eficiência. Não devemos cargos nem favores que coloquem em xeque a autonomia de nosso governo e a soberania de nosso país. Nossa aliança com a sociedade. Você vê isso daí, você vê a Marina Silva. Gente, Marina Silva não foi escolhida à toa. Foi a mulher da Financial Times. Lembra? Vocês vão lembrar. Um vídeo que eu já dei pra algumas vezes, uma live do Elia Jabot com o Pepe Escobar. O Elia Jabot falando que, pô, tem um membro aí da Open Society em cada um dos grupos de transição do governo. O Lula, né? O Lula tinha muito favor. O Lula teve que cumprir muito favor aí na hora de nomear algumas pessoas, né? Dividir o poder. Algumas forças aí que trabalham contra o Brasil. 19 de novembro. Para voltarmos a crescer como nação, precisamos valer nossa soberania e nossas leis. Devemos respeitar o mundo todo, mas também ser respeitados. Seremos um Brasil amigo, mas que tem seus valores e princípios básicos. Conhecendo, vendo o que o Lula está fazendo, vendo o que aconteceu nos 4 anos, tem um sabor diferente, viu? Quando agora Bolsonaro faz soberania, rapaz, realmente, discutir a soberania nacional nunca foi tão importante. 29 de novembro, essa posta aqui é interessante. Bolsonaro falava, ó, sujeitar automaticamente nosso território, leis e soberanias a colocações de outras nações está fora de cogitação. O Lula, não vamos resolver nada sozinho, né, se não trabalharmos para além das nossas fronteiras. O Lula quer abrir, quer receber a ordem dos outros. Está validando que outros países enfiem o nariz em assuntos internos. 7 vezes apenas em 2023 que o Lula defendeu que algum organismo multilateral passasse por cima do Congresso. Não no governo Bolsonaro. O Bolsonaro resolveu brigar com o dono do mundo sem nem ter assumido. Ô desgraçado. É legítimo que países no mundo defendam seus interesses e estaremos dispostos a dialogar sempre. Mas defenderemos os interesses do Brasil e dos brasileiros. O Márcio, eu sei quem é. Direto tá nos Spaces no Twitter, já conversei com ele. 2018, olha, ele já falava. Aguardando vossa visita em Santarém, no Pará, capital mundial das ONGs. Aqui sim estamos subjugados, nos libertem. 2018 eu nem tinha concepção do que as ONGs já estavam aprontando. Cláudio Luca. E fora a ONU, chega de atacar nossa soberania. Quem tem que ter voz é o povo brasileiro. Luiz Rosa.
Vamos botar para correr todas essas ONGs que roubam nossas riquezas e deturpam nossa sociedade. O último comentário é o melhor. O Lula tá lá com a von der Leyen, né? Vendo as últimas ordens para tentar implementar o acordo Mercosul-União Europeia, que é prejudicial para o Brasil. O Matheus falava, ó, a França quer usar da condição climática para justificar porque não faz o acordo União Europeia com o Mercosul. E foi isso que aconteceu. Foi por isso que o acordo não saiu do papel. Mas a União Europeia, por anos, empurra isso para frente. A França só esqueceu de dizer que outros países ao seu redor queiram acordo. O acordo não foi. E agora essas condições climáticas também prejudiciais ao Brasil possivelmente virão no pacote. Eu não tinha essa, sei lá, como é que posso falar, né? Essa sensatez que o Matheus tinha em 2018, né? Essa iluminação, assim, eu ver as coisas de forma mais claras. Essa clareza mental. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Olha o que é as pessoas de direita. Olha o que é as pessoas de esquerda. Estão batendo palma pro Lula. Lula, a emissão do carbono do míssil. Volta pro início do vídeo agora. Aí lê de novo aquele tweet do Lula. Ele está preocupado com a emissão de carbono do míssil. E Bolsonaro falando, ó, não se intrometa no Brasil. E o seguidor de Bolsonaro falando, ó, soberania, nossa soberania, olha as ONGs, olha isso. Mas 4 aninhos, velho, de Bolsonaro. O Brasil tinha dado uma melhorada, viu? A gente tava melhor. Ô, desgraçados. Até a BR-319. Quando o Bolsonaro fez isso do dia aqui, eu falei, não, pô, é importante. Com certeza eu devo ter olhado isso aqui na época com aquele olhar de, pô, beleza, bacana, é mais uma obra. Mais uma obra. Mas sem entender realmente a importância dessa obra. Hoje, com o conhecimento de hoje, eu falo, nossa, velho. BR-319. Poder conectar Manaus ao país. Não tem conexão com Manaus. Construída na década de 70, essa rodovia foi abandonada e hoje encontra-se intransitável por questão de soberania. E atendendo aos interesses das bancadas de parlamentares da região, o nosso governo inicia a obra. E para encerrar aqui com as postais de Bolsonaro, só mostrar umas coisinhas rápidas depois. Fevereiro de 2021, quando parentava que as coisas começaram a melhorar, né? Não, vamos voltar aí, sair do fica em casa, quando a gente vê depois. Bolsonaro fez esses 4 tweets e diz assim, ó. Não é fácil reconstruir um país destruído ao longo de décadas. Ainda mais quando quem deveria ter trabalhado ao nosso lado para levar adiante o projeto excluído nas urnas em 2018 decidiu, de forma egoísta, sabotar o país e o próprio povo, mesmo em meio à pandemia. Sérgio Moro. Mandetta. Eu acho que tá falando do Moro, principalmente. Sabotar o país. Foi isso que ele fez. Vagabundo. Hoje, iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil, colocando o país e não mais interesses pessoais no coração de cada decisão tomada, respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro. Temos o que qualquer país sonha em ter: recursos naturais, beleza sem igual e um povo maravilhoso e trabalhador. É preciso apenas coragem para levar adiante as mudanças e os valores que formam a identidade de nossa nação. Soberania, liberdade, fé e família. Cabe a nós a consciência do momento histórico. Não existe nada mais gratificante para o homem do que servir a pátria e deixar um legado para as próximas gerações. Embora o caminho seja árduo, sabemos que a honra é feita de sacrifícios. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Engraçado que eu falei pra vocês algo assim essa semana. Falei, pô, pessoal, eu não entendo porque esse povo joga tão contra, sabe? É uma oportunidade de 1 em 1 milhão, que às vezes esse pessoal que tá aí na política, que tem um cargo, sabe? Que tem um indicador, que tem possibilidade e só joga contra. Às vezes a pessoa já tem 100 milhões, mas quer mais 10. Às vezes é um bilionário, mas quer mais. Nunca tá satisfeito e, sei lá, você tá numa posição que você podia falar assim, eu fiz. Sabe, você botar a cabeça no travesseiro e falar, caraca, velho. Eu boto pra lenhar, viu? Olha o que eu tô fazendo, rapaz. Olha o que eu estou fazendo com o Brasil, sabe? Fala assim, nossa, uma satisfação. Mas... Ah, boa, quando foi que você viu alguém falar sobre isso? Até deputado da direita. Qualquer um aí.
Isso é metade do que Bolsonaro é. 10%. Alguém externar assim, cara, o legado, sabe? Assim, momento histórico, grupo, nação. Rapaz, se é pra ter algum arrependimento na vida, é por não ter defendido mais esse cara, viu? É por ter não defendido mais esse cara. Eu não deixei de fazer, acho que nem um dia vídeo, então, assim, mas era pra ter feito mais alguma coisa, pra ter trabalhado mais, dormido menos. Esse merece, viu? Na boa. Com todos os problemas, erros e acertos. Eu tento ser um cara de um dogmático. Paro, escuto a esquerda, vejo que a esquerda às vezes reclama de Bolsonaro. Eles reclamam muito da equipe econômica de Bolsonaro. Eu tento entender com suas críticas. Falo, não, beleza, vamos ver aqui se tem alguma coisa que faz realmente sentido. Ninguém é perfeito, 100% perfeito. Escuto o que o pessoal fala, tento ver quais são as críticas honestas do que eles falam. A equipe econômica podia ter feito isso, aquilo outro. O Guedes errou aqui, errou acolá, blá blá blá. Tem questões ligadas à soberania que eles apontam. Beleza, escuto, reflito. Mas, cara, na história recente do país, com erros, né, os erros e acertos, me perdoa. Na história recente, eu vou botar minha história de vida. Eu nasci em 91, eu lembro da eleição em 94, eu com boneco. O Biker, que era um boneco que tinha um pneu no peito, era do Esquadrão Inspector, de um tokusatsu que passava na TV Manchete. Era um robô verde com as asas que voava, o Biker tinha um pneu de moto, e tinha o carinha que era o vermelho, que era o ser humano, botava um carro que era branco, carro vermelho, um canhão, arma, todo lado, adorava. Eu lembro com o Biker na mão e não lembro mais o nome do colégio. Eu lembro que eu tava com minha avó. Se não falar que é mentira, tava com minha avó. Eu falei, vó, não vota nele não, que ele é ladrão. Eu falei com essas palavras. Não me pergunte de quê. Eu juro pra você, não tem pra quem inventar. Eu falei isso. Tem memória boa. Vocês já perceberam que minha memória é boa. Eu falei isso pra minha avó. Então, de lá pra cá, que agora eu tenho minha memória, eu vi FHC, eu vi Lula, eu vi Dilma, eu vi Temer. Na boa, cara. Você quer, a gente já no passado já teve pessoas estadistas. Tá, beleza, cara, já teve, mas assim, eu tô na realidade do que eu vi minha vida. Ninguém se compara, sabe? Ninguém se compara. Me perdoa com todos os erros, podia ter melhorado, sei que. E o que eu escuto falar, até quando errou, por muitas vezes, foi tentando acertar. Eu consigo ver realmente a boa índole no coração desse cara. E vou passar pano. Passo pano. Acha ruim? Problema teu. Vou passar pano. Tem o meu lado. Deixo isso claro todos os dias. Você pode discordar de mim à vontade. Deixo claro. Isso é a melhor coisa que pode fazer. Ser honesto. Falar, eu estou deste lado. Não preciso ser imparcial. Sou imparcial. Você vai ver muito mais problemas, erros, etc. Tudo mais em um cara de esquerda. Assim como o cara de esquerda dificilmente vai comentar sobre as escorregadas do Lula. E aí, só para encerrar de forma muito rápida, Bolsonaro reúne multidão em visita natal no Rio Grande do Norte. Até o consórcio tá comentando, né? Só alguns momentos. Chegando no aeroporto, daquele jeito. Comércio do Alecrim, ao lado do Camelódromo, daquele jeito. Extremóis, no Rio Grande do Norte, daquele jeito também. Aqui tá em cima do trio, gritaria. Bar, restaurante, Curió. Onde o cara vai é assim. O pior é que a galera gosta dele e não consegue nem ter a compreensão, a dimensão do que realmente acontece. Óbvio, tem muita gente aí que estuda e tudo mais. E assim, não é que você pega alguém que realmente... Tem muita gente que gosta de Bolsonaro, vai acompanhar, etc. Às vezes não tem nem a compreensão, sabe? Eu falei, nossa. E quando você vai tendo a compreensão de tudo, sei lá. Já falei demais, né? Eu falei Bolsonaro, sempre acaba falando muito. 1h10 quase. Me perdoa. Enfim. Se gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peso na descrição. Apoiar mensalmente. Tem um Atlas Brasileiro, Kimpen.com.br, onde vamos registrar isso. Registrar tudo que eu falo em vídeo agora tendo pro Atlas. Tava pensando amanhã até. Ia estar pensando pro vídeo de hoje, mas como eu vi isso daí de Bolsonaro, eu falei, isso aqui é mais importante, tem a ver com a Copa, tem a ver com tudo mais. Eu tava pensando amanhã até relembrar um pedaço da história lá das perseguições
como começa, tentar mostrar algumas coisinhas, deixar claro, ó, foi por aqui, por aquilo outro, vai pra falar da CPMI, algumas coisinhas. Porque ainda tá esse embate nas redes sociais, muita gente comentando sobre isso, né? A decisão do judiciário e tudo mais. Acho que em algum momento esse mês devo comentar sobre isso. Acho. Talvez amanhã. Não sei, vou torcer. Mas por hoje é isso. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Volta amanhã, né? Pelo amor de Deus. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!